Oi, tô aqui testando o áudio, tá dando certo? Oi, tô aqui testando o áudio, tá dando certo?
Boa noite a todos. Só fala aí no comentário para ver se vocês estão me escutando, tá? Quando der 7h30 em ponto, a gente inicia a nossa live.
Olá, boa noite a todos. Eu tô aqui às cegas, eu não estou conseguindo ver o que tá passando no chat. Só um instante aqui, ver se eu consigo visualizar meu chat. Eu não estou conseguindo, de forma alguma, ser o que está sendo comentado. Vocês estão me escutando? Alguém manda um WhatsApp aí para mim para ver se estão, para eu ver se estão escutando direitinho. Vamos lá, né? Vamos iniciar. Oi, boa noite a todos. Como é que estão vocês neste final de sábado? Aliás, sábado não, sexta, né? Já estou antecipando aqui o final de semana. Então, assim, gente, estamos aqui dando início a mais esta aula hoje. É uma aula que a gente vai trabalhar praticamente a história da educação. Tem um conteúdo bem extenso e vou buscar não tornar a aula monótona, porque na verdade é uma aula de história. E possivelmente a gente não vai trabalhar ainda hoje teorias da aprendizagem, porque a história da educação ela se torna bem longa e o edital lá ele não determina se é realmente que tipo de história, porque tem a história da educação global como um todo, né? E a história da educação brasileira. Mas a nossa aula ela vai trabalhar a história de modo geral, assim como diz o edital, a história da educação de modo global. E é um conteúdo que é interessante porque leva a gente a entender o porquê dos conceitos educacionais que nós temos hoje, das filosofias, dos, do, dos estudiosos no qual a gente utiliza como parâmetro. Enfim, a nossa aula de hoje vai tratar sobre isso. Me espera aqui, eu vou tentar ver se eu consigo visualizar o chat, tá? Eu estou aqui com esse probleminha, então um minuto aqui, vou ver se eu consigo visualizar o chat. Pois bem, não consegui aqui reativar o chat, na verdade, eu sem querer aqui mexendo nas configurações, eu desativei o chat. E eu estou tentando ver aqui se tem como ativar ele novamente, mas parece que não. Parece que não tem uma possibilidade de eu ativar ele durante a transmissão. Mas o importante é a gente acompanhar e fazer com que a nossa aula se torne produtiva.
Eu peço aqui a vocês que mande o link aqui da aula, compartilhe com seus colegas, compartilhe com seus amigos, porque essa aula ela não vai ficar, esta aula ela não vai ficar gravada após o conteúdo, tá? Eu estou aqui conversando com vocês enquanto eu tento visualizar uma maneira de ativar aqui sem fechar o link, mas infelizmente parece que não tem. Então, assim, eu peço a vocês que compartilhem, porque ela não vai ficar disponível. Ela vai ficar disponível apenas a quem pertence ao grupo exclusivo. Então, quem já está lá no grupo exclusivo já sabe como é a metodologia de nossas aulas. Quem ainda não pertence, se quiser entrar, nós estamos aqui fechando praticamente, eu vou fechar o grupo e aproveitar as últimas vagas, porque a gente precisa dar continuidade no nosso conteúdo, né? E durante a semana a gente já publicou conteúdo de português e vamos focar. Inclusive tem aulas ainda a gravar para complementar a semana, mas nós vamos fazer o acesso ao conteúdo. Pois bem, eu não estava aqui aparecendo, eu esqueci de me colocar na tela. E é isso, gente. Mais uma vez, vamos agora começar de vez, para valer, tá certo? Assim, eu não vou poder conversar com vocês, infelizmente, através do chat, porque eu estou às cegas. Estou aqui, desativei sem querer, eu cliquei aqui em algum lugar, de repente sumiu o chat da tela, antes de iniciar aqui a conversa com vocês. Mas o que nós vamos ter aqui na aula de hoje, falando exatamente sobre a história da educação, e nós vamos agora dar início, né? Vamos parar de conversar abobrinha e vamos dar início porque é importante. Anotações, quem tem acesso ao grupo exclusivo vai receber o PDF depois. Esse PDF ele é muito escrito. Tentei usar aqui o máximo de mapas mentais para facilitar a aprendizagem, deixar a explicação mais didática, mas é um conteúdo que precisa de leitura. Mas vou buscar abordar da maneira mais didática possível, facilitando a sua compreensão. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, nós estamos aqui com o conteúdo didática da educação. Gente, se aparecer algum problema, se estiver travando ou não estiver me ouvindo, alguém que tem meu contato, quem está no grupo exclusivo, quem tem meu contato, manda um zap aí que eu consigo visualizar rapidamente, tá certo? Então, só que manda no privado, não coloque no grupo não, tá? Porque no grupo não estou conseguindo abrir nada no grupo agora. Vamos lá. História da educação. Hoje é uma aula de história, não é português, é educação. Ela vai ser uma aula de história com didática e filosofia. E nós vamos aqui estudar hoje sobre a nossa educação, como foi que ela surgiu. Então, assim, a educação. Só um minuto aqui que eu acho que travou aqui um pouco. Ok, ok, ok. Vamos lá. Vamos lá, tá tudo ok? Então, assim, vamos aqui entender que a educação evoluiu à medida que a humanidade se desenvolveu. Então, a história da educação ela está misturada com a história da humanidade. Então, assim, a gente vai entender que ela está sempre ligada a diferentes períodos históricos. Então, a cada período da história, houve uma mudança no propósito educacional, nos conceitos, na filosofia, do modo de pensar a educação. E aí a gente vai entender melhor esse processo, identificando as principais vertentes educacionais ao longo da humanidade. Para isso é importante entender que a educação ela sempre esteve baseada em alguns fatores, em alguns princípios importantes durante toda a história. Dentre eles destaca-se esses fatores filosóficos, os fatores religiosos, fatores sociais e fatores políticos. Então a educação, ao longo do tempo, ela está ligada a esses fatores. Então, assim, como eu falei que a educação ela está ligada à humanidade desde os seus primórdios, vamos lá entender como foi
Isso lá no início dos tempos. Idade Média, a gente sabia, perdão, Idade Antiga, a pré-história, quando o homem surgiu, ele já começou a desenvolver os primeiros atos educacionais. Então a pré-história ela vai até 4000 antes de Cristo, que é exatamente quando tem a invenção da escrita, que começa aí a Idade Antiga. Então vamos entender primeiramente como era. A gente sabe que a pré-história ela se divide em três períodos: do Paleolítico, quem estuda história. Peço até licença aos professores de história, não sou de história, eu gosto de história, mas não sou professor de história, então, assim, algum deslize aí, eu peço perdão, mas vamos lá. O Neolítico e a Idade dos Metais. Então, esses períodos da pré-história têm uma caracterização para cada um desses períodos. Então, vamos entender que no Paleolítico, ou então ainda no período da Pedra Lascada, a educação era por imitação, ainda não existia nem sequer uma comunicação verbal. E aí era muito na base da imitação e na experiência. Nesse período, o processo educativo era baseado na transmissão de conhecimentos essenciais para a sobrevivência. Era o conhecimento do dia a dia. Então, assim, eles aprendiam por meio da imitação e da experiência, como caçar, como pescar, a coleta de alimentos e confecção de ferramentas. Então, assim, era o modo de vida rudimentar da humanidade na época, e assim também a educação era bem rudimentar. E vem então o Neolítico. O Neolítico já é uma evolução da humanidade. É o período em que eles descobrem a agricultura e deixam de serem nômades para servir a agricultura. Então, assim, começa então a sedentarização. Olha aí, começaram a ficar barrigudinhos nessa época, viu? Então, a necessidade de transmitir conhecimento nessa época já foi relacionada ao cultivo da terra. Não era mais a caça, não era mais a pesca, o principal objetivo do homem nessa época. Ele tinha uma experiência a passar para outra geração. Qual era? A de ensinar a cultivar a terra, cultivar os grãos. E também a domesticação de animais. Construção de moradas, levou a uma educação mais estruturada. Por quê? Surgiram as primeiras comunidades. E então o aprendizado ele se tornou oral e se tornou mais prático. Então, assim, se tornou então mais especializado com o início da divisão das funções em sociedade. E aí veio a Idade dos Metais, que é a que eu não destaquei, mas a Idade dos Metais já traz uma evolução maior, porque já surge a expansão dos povos e aí, consequentemente, chega a antiguidade, que é exatamente o que? A descoberta da escrita. Com a descoberta da escrita veio uma grande evolução na humanidade. Deixamos de ter pré-história para ter a idade relacionada à antiguidade. E a antiguidade ela tem uma duração de 4.000, 3.500 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo, que é exatamente a queda do Império Romano do Ocidente. Então, assim, durante esse período é onde há toda uma revolução significativa na história da humanidade. Consequentemente, há uma evolução no processo de conhecimento, na aquisição de conhecimento. E o mais importante nessa época, que deixou é, deixou raízes fincadas na história e deixou para o resto da humanidade um legado incrível que a gente vai ver que ao longo do processo a humanidade ela voltou na busca de conceitos desenvolvidos aqui na antiguidade. Então, assim, vamos entender o seguinte: a antiguidade, a gente vai destacar aqui por algumas civilizações importantes. A civilização egípcia era uma educação reservada para filhos de sacerdote, ou seja, somente poucos tinham acesso a essa educação. Nobres e altos funcionários do Estado, ou seja, somente os mais abastados que tinham a possibilidade de ter acesso à educação. Os templos eram um centro de aprendizados.
onde se ensinava temas como escrita, hieroglífica, matemática, astronomia e religião. Mas mas antes disso, a gente vale destacar a Mesopotâmia, na região onde hoje é o Oriente Médio, a região de conflitos, Palestina, Israel, Irã, Iraque, é naquela região que ela passou a ser desenvolvida civilizações que tinham domínio, veio a época dos metais e ali a civilização ela foi desenvolvendo a ponto de criar estruturas sociais, estrutura política e, consequentemente, houve a invenção da escrita. Se eu não me engano, foi os sumérios que desenvolveram a escrita. E o desenvolvimento da escrita foi exatamente essa virada de época entre a pré-história e a antiguidade, e eram duas civilizações que pertenceram a esse período, a civilização da Mesopotâmia, juntamente com a civilização egípcia, e a civilização da Mesopotâmia ela deu essa contribuição para o resto da humanidade. Ela fez com que toda a humanidade tivesse o acesso à escrita. Então, a escrita ela se tornou um elemento primordial que fez com que todo o restante das gerações posteriores passasse a ter o domínio a respeito do conhecimento, da ciência, da filosofia, enfim. Então, a educação nessa época ela teve uma grande guinada. E na Mesopotâmia, as civilizações a escrita também era cuneiforme e o cálculo era fundamental para a educação. As escolas, chamadas de édubas, treinavam escribas para trabalhar no governo, comércio e templos. Mas vamos entender escolas não como as instituições que hoje existem, um prédio, alunos, existia sempre algum escriba, alguma pessoa letrada que ia em momentos de reuniões fazer esta transferência de conhecimento, essa construção de conhecimento. E assim eram denominadas as escolas. E aí vamos vir para a Antiguidade Clássica. A Antiguidade Clássica é quando a gente fala das civilizações greco-romana. Então a gente vem para a Grécia. E aí a Grécia é onde tudo se transforma. Todo o processo educacional ele passa a ser pensado. Ele passa a ser estruturado porque tinha agora um elemento centrado, o desenvolvimento humano. Até então, o processo de educação ele era sempre voltado para a prática de afazeres voltado para o Estado, voltado para o governo na época. Então, assim, era para desenvolver o comércio, era para desenvolver atividades relacionadas à administração pública. E, na Grécia, várias cidades tinham seu governo independente, chamadas assim cidades-estados, formavam o povo grego. E a educação, ela teve dois modelos principais. Uma dessas cidades era Atenas e a outra Esparta. Então, essas duas cidades, elas desenvolveram modelos que foi significativo para as civilizações posteriores. E quando a gente fala de Atenas, a educação de Atenas era voltada para o desenvolvimento completo do indivíduo, abrangendo filosofia, literatura, artes e esportes. Já a de Esparta era uma educação mais rígida, focada na formação militar. Como era um povo que vivia de expansão, era um povo expansionista, a formação militar era fundamental. Então, havia um modelo educacional estruturado para desenvolver o homem como um ser humano completo, entendedor daquilo como o conceito de cidadania, que hoje nós conhecemos. Os primeiros elementos da cidadania foram desenvolvidos na Grécia Antiga. E esses modelos educacionais trouxeram para nós grandes avanços. Então, assim, a diversidade de sistema educativo na Grécia Antiga, a educação variava muito entre cidades e estados. Em Esparta, o foco era militar, como eu já falei. Os meninos eram educados para serem guerreiros. Já em Atenas, o sistema educativo era mais abrangente, englobando filosofia, oratória, arte e cidadania. Então, a gente vê que nesse período é começado a pensar o processo educacional
como elemento importante para o ser humano. O processo educacional ele passa a ser entendido como educação integral. Aquilo que nós falamos hoje já era pensado lá na Idade Antiga, na Antiguidade Clássica. Então, o conceito de paideia, em Atenas, o conceito de paideia refletia a educação integral do cidadão, eu acabei de falar, né? Com o objetivo de formar indivíduos que pudessem participar ativamente na política e na vida pública. Então, assim, era uma educação ainda exclusiva, porque era poucos que tinham acesso a essa educação, e era sempre voltada para a vida pública, para a questão da administração pública, como também da vida política, da questão da oratória. Era muito importante ter uma boa oratória, tanto que se destacaram diversos oradores desse período. E aí, filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, nós vamos ver um pouco sobre cada, contribuíram enormemente para o pensamento educacional grego, não só o grego. Vamos ver que a contribuição desses filósofos ela foi eterna, porque ela perdura até os dias atuais. Então, todo o nosso modelo educacional hoje, ele é baseado no que foi desenvolvido lá na Grécia Antiga. Então, assim, primeiro conceito de escolas formais, de um prédio, de um local onde as pessoas iam para estudarem. Então, isso foi desenvolvido na Grécia. Durante o período clássico, surgem escolas filosóficas como a academia. Olha que nomes que hoje nós escutamos falar muito. Academia de Platão, Liceu. Olha que nomes que refletem a nossa realidade, que moldaram o pensamento ocidental. Então, é muito importante nós compreendermos aqui esse processo, como era que a Grécia foi percussora no desenvolvimento educacional moderno, porque na época eles pensaram a educação como um conceito de desenvolvimento humano de forma completa, desenvolvimento humano integral. Então a gente passa então para entender como eram esses modelos, aqueles modelos que destacaram, que tiveram grande evidência e que foram objetos de estudo por todas as civilizações posteriores. Nós vamos ver aqui um pouco, vamos ver sobre o modelo espartano, a cultura militar e a base disciplinar. Então, Esparta, ao contrário de Atenas, focava em um modelo de vida e educação voltado para a disciplina, austeridade e serviço militar. Então, assim, o princípio era educação militar, chamada de agogê. Desde a infância, os meninos espartanos eram treinados para serem soldados. Então, é muito interessante compreender esse conceito. A educação era rigorosa, física, voltada para a guerra e sobrevivência. O objetivo era criar guerreiros, fortes e leais ao Estado. Então, assim, não havia tanto interesse nas artes. Esparta não investia no desenvolvimento das artes e filosofia. Sua cultura era voltada exclusivamente para a guerra. Mas o que era importante aqui, de entender que o conhecimento ele se construía no meio, nas interações entre pessoas, na busca de respostas. Não existia um modelo que era transferido do professor para o aluno. Então, assim, esse modelo educacional grego foi o que fez ser destaque exatamente porque foi criado pensamentos a partir dessa ideia. E aí nós temos o modelo ateniense. Vamos entender que o termo pedagogia começou a surgir em Atenas nessa época. Surge o termo pedagogia, que em grego significa aquele que conduz ou guia a criança. Ser pedagogo na Grécia Antiga significava, o termo pedagogo significava aquele que conduz a criança. Então, vamos aqui. A cultura ateniense é associada à democracia. Então, já tem, como a política, ela pautou a democracia, a Grécia é o berço da democracia. Então, em Atenas, a cultura era associada à democracia, onde o povo tinha participação. E o desenvolvimento das artes,
filosofia e literatura foi muito aflorado. Então, o povo ateniense ele tinha esse conceito de uma busca mais intelectual, de uma busca mais cultural. Então, assim, eles tinham esse gosto mais apurado para artes, e era isso que fazia o desenvolvimento da cultura da educação ateniense. Então, assim, sua educação era focada em formar cidadãos ativos e intelectualmente capacitados. Então, essa formação Quem de investe na cidadão. bolsa tá com a BB Asset. BB Só um instante Asset aqui tá que na apareceu um bolsa, probleminha tá na aqui. mão. Então, assim, voltando aqui. Aí, só um instante. Aqui apareceu um áudio aqui do nada. Então, assim, voltando aqui à nossa aula, a gente entende que a Grécia ela tinha esse princípio voltado para a formação do cidadão. Na verdade, o modelo ateniense era mais voltado para a educação e formação humana. Então, assim, a educação intelectual chamada de paideia em Atenas, o objetivo principal da educação era desenvolver o pensamento crítico e a participação na vida política. Diferentemente de Esparta, que visava a participação dos jovens, a formação era praticamente militar, já em Atenas, ela tinha um outro objetivo, que era desenvolver o pensamento crítico das pessoas, como também a participação na vida política, que era muito comum no mundo antigo, mas aí, volto a dizer, ainda era uma educação exclusiva. Poucos participavam, mas era uma educação abrangente já do que outras em outras civilizações. A filosofia, a retórica, a matemática e as artes eram centrais. E aqui que a gente já vê alguns elementos importantes. Um processo educacional já subdividido em elementos que precisavam ser desenvolvidos. Então, assim, na filosofia, grandes filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles são frutos do modelo ateniense. A busca pela verdade, pela justiça guiava a reflexão intelectual. Então, em Atenas tinha esse modelo educacional. E aí nós vamos falar sobre esses filósofos que surgiram dentro da educação ateniense, dentro da educação grega. Tem alguns outros, mas os mais importantes que nós vamos destacar aqui são três: Sócrates, Platão e Aristóteles. Vamos dar uma definição rápida sobre cada um e depois vamos estudar um a um. Sócrates. Qual a contribuição dele? Sócrates é conhecido por seu método dialético. Olha aqui. Ponha bem isso na sua mente, porque isso aqui pode ser questões de concurso e vai também servir de comparação ao longo das civilizações posteriores, esse método dialético. O que significa método dialético? Como nós já vimos, remete-se ao diálogo. Ou seja, o professor ele dialogava com o aluno. Ele não era uma pessoa que chegava lá em sala de aula e falava e o aluno ele estava ali estático, atento e teria que ficar escutando. Não. Era um processo de construção onde o aluno estava no centro da aprendizagem. Eu acho que vocês já devem ter ouvido sobre isso em algum desses meus vídeos, né? Lá em metodologias ativas, quando eu falo sobre metodologias ativas, falo sobre isso, que o aluno ele em metodologias ativas ele precisa ser o centro, ele é o aluno que está ali construindo o processo de conhecimento. E isso já acontecia, era um conceito desenvolvido por Sócrates lá na Grécia Antiga. Então, o processo dialético ele é o elemento central da educação, da filosofia defendida por Sócrates para o processo educacional grego. Então, assim, enfatizava o diálogo e a reflexão crítica, coisas que hoje ainda nem todos são capazes de fazer. E já se pensava nisso lá na antiguidade. Ele acreditava que a educação deveria promover o autoconhecimento e a virtude. Então, assim, o homem tinha que ter o autoconhecimento e desenvolver as suas virtudes de acordo com aquilo que ele buscasse interessar. Seu lema é: conhece-te a ti mesmo. E a partir daí você vai desenvolver o seu processo evolutivo. Reflete a importância do questionamento e a busca pelo entendimento pessoal. Aí vem Platão.
Platão também discípulo de Sócrates. Sócrates foi o primeiro, foi o precursor. Platão fundou a academia. O que seria a academia? Uma das primeiras universidades a surgirem. Como diz aqui, a primeira instituição das primeiras instituições de ensino superior. Em suas obras, como a República, ele discutiu a educação como um meio para atingir a justiça e a sabedoria. Olha aqui a preocupação desses filósofos. Queriam desenvolver a plenitude humana. Já se pensava no conceito de justiça, no que poderia pensar como homem a respeito, utilizando sua sabedoria, como é que ele poderia buscar o desenvolvimento pleno. Platão enfatizava a importância da educação moral, intelectual, defendendo que os governantes deveriam ser filósofos. Na época já tinha essa preocupação. E hoje? Será que nós temos governantes que têm esse pensamento voltado para ser filósofo? Essa formação? Enfim, vamos aqui. E por último, Aristóteles. Aluno de Platão, a gente vê, olha, Platão foi aluno de Sócrates, já Aristóteles foi aluno de Platão. Exato. Então, Aristóteles fundou o Liceu e fez importantes contribuições à pedagogia e à ética. Ele acreditava que a educação deveria ser prática e voltada para a formação do caráter. Mais uma vez, a figura central é o desenvolvimento humano. E a gente vê aqui uma coisa muito importante: a educação ela deveria ser prática. Ou seja, a construção do conhecimento deveria envolver o que estava ao redor do homem, o que estava ao redor ali das pessoas para poder desenvolver o seu caráter intelectual e, consequentemente, o caráter de cidadão. Então, Aristóteles propôs uma abordagem mais empírica, defendendo que o conhecimento deve ser adquirido através da observação. Então, ele começou a desenvolver o empirismo, a prática da observação. E aí surgiram, houve o desenvolvimento na astronomia, na matemática, na ciência, na medicina. Na Grécia já se desenvolvia isso. E da experiência. Então, assim, vamos ver sobre cada um. Sócrates é aquele primeiro filósofo. O que é que, assim, quais eram o principal conceito de cada um? O que é que ele defendia? Primeiro vamos entender o que era maiêutica. No contexto socrático, maiêutica é uma técnica de diálogo que visa ajudar o interlocutor a descobrir verdades ou conhecimentos que já estão dentro dele, mas que ainda não foram revelados. Veja que quão profundo era a técnica. Então, assim, olhar para dentro de si, desenvolver potenciais que as pessoas poderiam ter. E isso era a maiêutica desenvolvida por Sócrates. E Sócrates ele buscava o diálogo socrático, que é a maiêutica, que é conduzida por meio de uma série de perguntas e respostas, onde o professor, o interlocutor, vale destacar isso, tá? Interlocutor, que ele fica apenas ali mediador do processo educacional, faz perguntas que levam o aluno a refletir e chegar às suas próprias conclusões. Aí eu pergunto, hoje, na sala de aula, vocês fazem isso aí? Promovem essa interlocução entre seus alunos, fazendo com que eles busquem as respostas, ou vocês simplesmente já pegam o conteúdo e levam diretamente para o aluno como uma forma de verdade única? Fica a reflexão. Então, assim, isso era desenvolvido pelo Sócrates, lá na antiguidade. A desconstrução do conhecimento. Sócrates frequentemente começava desafiando as crianças, aliás, as crenças ou opiniões do interlocutor, levando-o a perceber contradições ou lacunas de seu raciocínio. Ele gerava um debate de modo que fizesse com que as pessoas pudessem interrogar: será que tudo o que se fala é verdade? Será que o conhecimento ele pode ser discutido? Ele pode ser aperfeiçoado? Porque era exatamente isso que ele buscava. Essa desconstrução para poder entender, ver algumas lacunas e preencher essas lacunas, assim desenvolver. É como se, por exemplo, um software de computador, um carro que
que lança no mercado e você vai estudando e aperfeiçoando com o passar do tempo. Assim era o que o Sócrates ele propunha na época, na construção do conhecimento, na construção dos conceitos filosóficos. Outro ponto importante também defendido por Sócrates é o autoconhecimento. Através do processo maiêutico, o aluno é incentivado a se conhecer melhor, a explorar suas ideias e a desenvolver o seu pensamento crítico. Então, assim, quando a gente for ver teorias da aprendizagem, a gente vai passar muito sobre isso aqui. Esta aula aqui é a história da educação, mas ela está passando por filosofia da educação também. Então, aqui era aquele período em que a educação ela derivava do conceito filosófico. O fator que impulsionava a educação aqui era a filosofia, era pensar sobre si, era discutir as verdades, de buscar o porquê da existência das coisas. E aí ele dava liberdade e autonomia. Então, o objetivo da maiêutica não é transmitir um conhecimento fixo. Vale salientar isso, não era uma transmissão de conhecimento, e sim proporcionar ao aprendiz a liberdade de pensar, questionar, levando à autonomia intelectual. Então, assim, esses foram os princípios desenvolvidos por Sócrates, o primeiro filósofo grego a ter essa relevância dentro da educação grega. E aí o seu aluno Platão, ele passa também a desenvolver a dialética. Ele tem como princípio o desenvolvimento da dialética. Isso significa, acreditava que o diálogo era a melhor forma de ensinar. Tá? Então, através da dialética, ele encorajava a discussão entre os alunos a explorar ideias e conceitos. Ou seja, levava o aluno para o debate. Ele construía essa questão do debate. E volto a dizer, o professor aqui não era o dono da verdade. Ele era um mediador. Ele era uma figura que construía juntamente com o aluno o conhecimento e assim discutiam. Então, o objetivo era que os alunos chegassem à verdade por meio de perguntas e respostas, em vez simplesmente de receber informações. Outra coisa também que ele pensava era a educação integral. Não é a educação em tempo integral, a educação integral, ou seja, do ser humano como um todo. Então, para Platão, a educação não se limitava ao conhecimento acadêmico. Quando a gente fala educação integral, não é apenas o conhecimento dos livros, não é apenas o conceito de matemáticos, não é apenas as fórmulas de química, de física. É se desenvolver como cidadão, é saber pensar, saber respeitar, saber seus direitos e cumprir seus deveres. Então, o desenvolvimento moral, ético do indivíduo. Ele defendia uma educação que cultivasse virtudes e busca pelo bem. Também ele tem a teoria das ideias. Platão desenvolveu a teoria das ideias, ou formas que sustentava que o mundo sensível é apenas uma cópia imperfeita do mundo das ideias perfeitas. O filosófico isso, né? Durante o ensino, ele frequentemente se referia a essas ideias como verdades universais que poderiam ser compreendidas através da razão e do pensamento crítico. E por último, vamos aqui tratar sobre Aristóteles, o último dos pensadores gregos aqui que tem essa relevância importante. Então ele pautava o processo educativo muito na observação e na experiência. Aristóteles acreditava que o conhecimento começa com a observação do mundo natural. E aí a gente parte para a busca do desenvolvimento científico. Ele defendia que a experiência sensorial era essencial para a aquisição de conhecimento. E os estudantes deveriam observar e estudar o mundo ao seu redor. Ou seja, aprender através da prática da observação e da experiência. E aí ele colocava que a lógica fazia parte desse desenvolvimento. O trabalho de Aristóteles em lógica, especialmente como forma de silogismos, foi fundamental para seu método de ensino. Ele enfatizava a importância de raciocínios lógicos e claros, e seus ensinamentos sobre lógica ainda são influentes na filosofia e na ciência. E a indução e dedução. Aristóteles utilizava tanto a indução, a partir de casos particulares para chegar a uma conclusão geral, quanto a dedução, que é a aplicação de princípios gerais a casos específicos.
Ele acreditava que a indução era um caminho para chegar ao conhecimento, especialmente as ciências naturais. Então, assim, esses três filósofos, pessoal, eles eles refletiam um método de como desenvolver a educação. E aí ele fazia o seguinte: eu quero até aqui é, conversar um pouco mais. Os filósofos gregos, durante todo esse processo que eles pensavam, punham em prática, desenvolviam, questionavam, usavam a experiência na prática, eles eram professores, esses filósofos, também eles escreveram, eles deixaram um legado muito rico, diversas obras, e essas obras posteriormente foram importantes, nós vamos entender por quê. Ela passou um tempo longe dos holofotes de uma parte da população global. E aí houve essa lacuna, o tempo que estas obras estiveram é, omissas da população, houve uma lacuna na história, houve uma lacuna na construção do conhecimento, até que redescobriram, e a partir daí se buscou estudar, se buscou trazer novos conceitos em que a educação remetesse àquela educação do período grego clássico. Mas vamos continuar aqui. E aí vem a Roma, né? Roma consegue conquistar toda a região europeia e a Grécia, ela é dominada pela Roma, só que os conceitos militares que a Roma desenvolvia fez com que a democracia que era tanto defendida na Grécia chegasse ao fim. Por quê? Porque os imperadores romanos começaram a ter um governo mais autocrático. Havia sim a participação de uma pequena parte da população, mas a democracia, num conceito como ele foi desenvolvido lá na Grécia Antiga, já não existia mais. Mas a educação era prática e voltada para a retórica, era muito voltada para a retórica, a questão da fala em público, da política em si. Então, assim, as escolas ainda utilizaram professores gregos, obras dos gregos também foram utilizadas, só que e a educação também era uma educação cidadã, mas ela passou a se tornar mais restrita, porque ela só pertencia às famílias mais ricas de Roma, do Império, e o domínio do conhecimento significava domínio também de poder. E aí, como não existia mais uma democracia, quem obtivesse conhecimento também tinha a chave de estar no topo da sociedade. O período romano ele foi um período em que ele pegou todo aquilo que foi desenvolvido na Grécia, utilizou, porém condensou a pequena parte da população, fazendo com que esse processo que antes era aberto, que antes se buscava atingir a plenitude humana, no período romano, esse processo educacional ele passou a ser voltado mais para a estrutura administrativa, para fins políticos. Então, ele passou a ter esse processo, ok? E aí vem o fim do Império Romano. Em 476 a.C., vem o Império Romano, ele decai e aí começa a Idade Média, para muitos chamado Idade das Trevas. Por quê? Nós saímos então de um conceito educacional filosófico para vir para um conceito educacional religioso. Porque do Império Romano para a Idade Média houve essa transição pós morte de Jesus, todo o Império Romano ele se torna cristão, e aí quando vem a Europa medieval, ela passa a ser pautada na educação religiosa, porque quem tem o poder nessa época seria a igreja. Quem teve o poder foi a igreja. E a igreja, ela usou esse conhecimento como controle do Estado. Ela passou então a limitar conhecimento
porque só quem tinha acesso eram os monges, padres, e poucos tinham acesso ao conhecimento. Então, assim, para o período medieval, por isso que é chamada Idade das Trevas, porque o conhecimento ele ficou estagnado. Na verdade, não era permitido você questionar alguns elementos, como por exemplo, se alguém questionasse a existência de, de um raio, poderia inclusive ser levado à morte na Inquisição. E muitos morreram assim. Inclusive, muitos filósofos, estudiosos, tiveram suas vidas ceifadas porque era proibido buscar a ciência. Então, assim, a Idade Média é um período da história que se estendeu aproximadamente do século V ao século XV, caracterizado por transformações sociais, culturais, econômicas na Europa. A educação na Idade Média foi marcada por transformações significativas ligadas à estrutura social, à influência da igreja e ao desenvolvimento cultural. Então, o que a gente percebe? Nesse período, nesse período, a igreja ela passa a ter uma influência muito forte. A Igreja Católica ela desempenha um papel central na educação, tá? E aí a maioria das instituições de ensino ela estava vinculada a mosteiros religiosos e às catedrais. Esse nome catedral, cátedra, remete às instituições de ensino da época. E aí o processo educacional ele deixou de ser construído em ter um professor com o diálogo com o aluno e ele passou a ser verticalizado, ou seja, havia o dono da verdade. Quem era o dono da verdade ali era o professor. Muitas vezes bispos, padres. E quem estava estudando tinha que aceitar essa verdade. Não havia mais aquele diálogo que acontecia no período da Antiguidade Clássica. A educação se tornou formal. As primeiras universidades elas chegaram já no final da Idade Média. Durante a Idade Média não houve o desenvolvimento do ensino superior. E também a educação era muito restrita aos religiosos. E assim, uma pequena parte também da elite tinha acesso à educação. E também a educação era educação prática e vocacional. Como assim? Era fora das instituições eclesiásticas que a educação ela se tornava mais prática e voltada para habilidades. Mais habilidades como cultivo, habilidades como ofícios, se tornar, por exemplo, um sapateiro, era ainda muito rudimentar, e sempre com a bênção da igreja, sempre com a limitação da igreja. A educação também, às vezes, acontecia na transmissão de família, onde os filhos aprendiam as atividades do dia a dia. Mas não existia uma educação pautada na matemática, não existia uma educação na busca pela astronomia, não existia uma educação na busca da ciência, medicina, não existia. Então, assim, era muito rudimentar. As mulheres, por exemplo, não tinham esse acesso, tá? A não ser que fosse membro da nobreza que pudesse ter algum acesso, mas era muito restrita. A educação era limitada a homens religiosos que frequentavam mosteiros e lá eles se formavam. E aí era proibida a leitura dos livros clássicos. Tudo que se transmitia, tudo que se transmitia era o conhecimento restrito que se obtinha dentro dos mosteiros. Passava esse conhecimento para o seu aluno. O professor era o dono da verdade. Era proibido questionar a ciência, a existência de fatores que pudessem levar a pensamentos filosóficos. Então, assim, a igreja era a verdade e tinha que ser conduzido por ela. Porque aí levava muito aquele conceito de que se você questionasse, estaria questionando a Deus. Se você questionasse, você poderia pagar a penitência no inferno. E aquela coisa que foi construída na mente das pessoas. E as pessoas temiam isso. Era uma sociedade muito religiosa e
temiam a Deus muito, mas só que muitas dessas coisas era desenvolvida pelos próprios religiosos, padres, bispos, papas, enfim, era uma educação restrita. Então a Europa, nesse tempo, mergulhou num processo de ignorância. Ficou nessa educação restrita e o aprendizado era apenas os costumes do dia a dia, a questão de ofícios, pequenos ofícios, e aí a população era sempre subjugada à igreja. A igreja tinha esse poder, essa dominação, e consequentemente toda a humanidade pertencente à Europa naquele período ficou estagnada no tempo. E aí foi desenvolvido a escolástica, é o conceito educacional que foi desenvolvido na época da Idade Média. Então, escolástica refere-se ao método de ensino e a um sistema de pensamento que busca reconciliar a fé cristã com a razão. Então, a fé ela se sobrepunha à razão, tá? Utilizando a lógica e a dialética para abordar questões filosóficas e teológicas. O termo escolástica deriva do latim scholasticus, que significa relativo à escola ou escolar, refletindo a ênfase no ensino formal em universidades e escolas monásticas. Então, assim, característica da escolástica: a integração da fé com a razão. Professor, sempre dono da verdade. A ausência do debate. Então, assim, nesse período também que foi desenvolvida a educação jesuítica. O jesuíta ele passou a ser professores e isso reflete diretamente no Brasil. Por quê? Porque foi exatamente nessa época em que o Brasil ele tem um contato com os primeiros educadores. Então, o que veio para cá, a gente não está indo numa aula sobre história da educação brasileira, mas quando começar a estudar sobre história da educação brasileira, vamos começar exatamente daqui, abordando sobre isso. Porque quem veio para cá educar? Os jesuítas, com esse método de ensino em que a fé estava acima de tudo, não havia uma busca pela ciência, era o ensino tradicional. É o que a gente conhece como ensino tradicional, era o método da escolástica. E aí o aluno ele tinha que ficar ali sentado na dele, escutando sem questionar o professor, porque o professor era o dono da verdade. E isso refletiu muito e reflete ainda hoje no processo educacional brasileiro. Mas na Europa acontece uma reviravolta depois, e a gente vai ver mais à frente. Então vamos fazer aqui uma comparação entre dialética desenvolvida lá na Grécia, como era o processo grego, e a escolástica na Europa medieval. Como era isso? Ó, a dialética grega havia aprendizagem ativa. O aluno ele era construtor da sua aprendizagem, o professor ele era um interlocutor. Já na escolástica, a aprendizagem era ativa. O aluno ele era passivo, o professor ativo. Então, assim, aqui na dialética, os alunos ouvem, falam e discutem. Já na escolástica, na Idade Média, professores falam e alunos ouvem. Ok? Então, nós temos aqui, continuando, o conhecimento na dialética é construído pelo aluno. O professor ele é um auxiliador, ele vai auxiliar o aluno na construção deste conhecimento. Já na escolástica, no modelo medieval que foi trazido para o Brasil, o conhecimento é construído pelo professor, transmitido aos alunos durante a aula. Eu acho que até pouco tempo, eu acho que ainda hoje em algumas instituições isso perdura, não é verdade? Então, assim, a Europa estava mergulhada nesse processo. Ela estava estagnada. E aí veio o que nós chamamos de cruzadas. Enquanto a Europa estava estagnada, o mundo árabe, o Oriente Médio, parte da Ásia, estava em toda a expansão. Na expansão territoriais, na busca de conquistas,
e também numa expansão científica, cultural, intelectual. E aí o que acontece? Houve as cruzadas. As cruzadas foi um processo de salvar, entre aspas, a parte da Europa, como também o Oriente, da religião muçulmana e na tentativa de levar o cristianismo para essa região. E quando os primeiros cavalheiros chegaram ao Oriente, eles se depararam, ficaram surpresos com tudo que tinha ali. Porque quando chegaram em regiões onde hoje, por exemplo, é Israel, onde é a Palestina, então assim, eles se depararam, Alexandria, eles se depararam com um mundo muito evoluído. Se depararam com universidades, com mesquitas valiosíssimas, com bibliotecas, coisas que eles não tinham ainda conhecimento. Até porque foram 1000 anos, praticamente 1000 anos, de Idade Média. Então era uma geração inteira. Era uma pessoa nascida dentro de um ambiente ignorante, quando chegou num ambiente onde tinha luz, onde tinha conhecimento. E lá, ao chegar no Oriente, o que eles encontraram? Matemática, por exemplo. Na Europa, utilizava os quê? Os algarismos romanos. Já imaginou você trabalhar com algarismos romanos onde nem tinha um conceito de zero? Já no mundo árabe existia já o conceito dos algarismos indo-arábicos. 1, 2, 3 e o zero. E isso revolucionou a astronomia, revolucionou a medicina, que era muito avançada, a alquimia, que era o processo de química. A cultura árabe era muito desenvolvida. Marrocos tem uma das universidades mais antigas do mundo. E aí o que eles entenderam? O que eles encontraram também? O que é que o mundo árabe passou a ser tão desenvolvido? Sabe por quê? Porque o mundo árabe ele teve contato direto com os conceitos desenvolvidos pelos gregos. Eles tiveram acesso às obras de Sócrates, tiveram acesso às obras de Platão, tiveram acesso às obras de Aristóteles, coisa que na Europa não existia, não era permitido. Quem assistiu já o filme Em Nome da Rosa, existe um filme, ele é um filme um pouco antigo, que mostra exatamente isso. E na época, no período medieval, os monges, eles buscavam às vezes estudar, esses livros tinham na Europa, sim, só que as igrejas meio que trancaram, destruíram as bibliotecas, só quem tinha acesso era poucas pessoas, eram os professores, e aí eles envenenavam páginas de livro. E o filme Em Nome da Rosa, ele trata exatamente sobre isso. Mas como? Envenenava como assim? Porque a pessoa lia, passava a mão na língua para passar a página e ali se envenenava, porque era proibido ler qualquer obra da antiguidade clássica no período medieval. Então, enquanto isso, o mundo árabe ele teve contato com essas obras. Ele teve um contato intelectual e começaram a traduzir livros gregos para o árabe. É tanto que a Europa, os primeiros cavalheiros que participaram da primeira cruzada, primeira, segunda e posteriormente a terceira cruzada, foram eles que levaram essas obras para a Europa, traduzido do árabe para a língua local. Então, não houve uma transmissão de conhecimento diretamente do grego, da época greco-romana para os europeus da Idade Média. Eles obtiveram isso através dos árabes e por meio das cruzadas. Então, as cruzadas não foi apenas guerra. A cruzada foi um grande movimento cultural, intelectual e foi um grande movimento de enriquecimento da Europa. E isso transformou a Europa posteriormente. Por quê? A partir do momento
que houve as primeiras cruzadas, que houve o contato dos europeus com os árabes e com todo esse desenvolvimento, começaram a se construir as primeiras universidades na Europa. A Universidade de Bolonha, por exemplo, coincidiu com esta época. Então, assim, o mundo árabe ele trouxe esse conceito de educação pautado na dialética à tona novamente. E isso gera todo o movimento cultural, todo o movimento intelectual na Europa, porque vai decretar o fim da Idade Média. E aí que nós vamos ver, ó, durante as cruzadas, tudo aquilo que eu estava falando agora eu vou ler aqui para vocês, tá? Durante as cruzadas, os europeus entraram em contato com as civilizações árabes e ao se depararem com o rico legado intelectual, científico e cultural do mundo islâmico, começaram a perceber quanto estavam atrasados em relação a eles. As bibliotecas árabes continham obras dos grandes filósofos e cientistas da Grécia Antiga, além de contribuições originárias em campo como matemática, medicina, astronomia e filosofia. As universidades e instituições de ensino árabes eram centros vibrantes de aprendizado, onde o conhecimento era sistematicamente acumulado e disseminado. Os europeus ficaram impressionados com o alto nível de educação e a metodologia de ensino que prevalecia no mundo islâmico. Esse contato levou a um intercâmbio cultural significativo. Os europeus começaram a traduzir obras árabes e a incorporar novos conhecimentos em suas práticas educacionais. A introdução de conceitos como a álgebra e a medicina baseada em observação e experimentação trouxe avanços consideráveis à educação europeia. Assim, as cruzadas não apenas marcaram um conflito militar, mas também um momento crucial de troca de ideias que ajudou a reavivar a busca pelo conhecimento na Europa, pavimentando o caminho para o Renascimento. A partir daí surgiu as primeiras universidades mais importantes da Europa. Então aqui eu li tudo aquilo que eu falei anteriormente. E aí a contribuição do mundo islâmico foi significativa, porque ela foi a ponte entre o mundo grego, entre o conhecimento grego, para uma Europa mais próspera, que a gente vai ver agora quando vem o Renascimento. Então, o Renascimento, que vem aqui no início do século XIV até o fim do século, ao início do século XVI, a educação durante o Renascimento, olha, os europeus que tinham participado das cruzadas mantiveram contato e aquela troca de experiências com o mundo árabe e começou a trazer todo esse conhecimento, as obras traduzidas, a construção de universidades para a Europa. E começou a surgir aí um novo movimento intelectual. E surgiu então o Renascimento, que foi todo um movimento em que a arte ela passou a florescer, a busca pela ciência, figuras importantes como Michelangelo na época, Leonardo da Vinci, entre outros elementos principais surgiram nessa época. Então, a educação durante o Renascimento, que ocorreu aproximadamente entre os séculos XIV e XVII, foi marcada por uma profunda transformação cultural e intelectual. Este período foi caracterizado por um renovado interesse pelos valores clássicos da Grécia e Roma, influenciando significativamente a forma como a educação era concebida e praticada. Então começou-se aqui a deixar um pouco de lado aqueles conceitos religiosos em que, se você questionasse o que a igreja estava dizendo, você estaria sendo contrário a Deus, que era o que se pregava na Idade Média. Então começou a dar luz à razão. A ciência começou a ser desenvolvida com mais fervor a partir de então. Então, assim, o que a gente pode ver é que durante todo esse processo da Idade Média, a gente vai ver aqui uma evolução no humanismo. O Renascimento trouxe um movimento humanista. O que significa isso? Ele enfatizava o valor e a dignidade humana. A educação ela passou a ser vista como uma ferramenta de desenvolvimento humano. Então, assim, os humanistas defendiam o estudo das disciplinas como gramática, como filosofia, a retórica, a poesia, a história. Então, isso passou a ser mais enfatizada durante o período do Renascimento. O estudo dos clássicos, algo que era antes proibido, passou então
a buscar-se o conhecimento transmitido pelos filósofos gregos, pelos alguns filósofos romanos também da época. E a cultura greco-romana ela passou a ser estudada, ela passou a ser alimentada nas universidades, e isso veio a florescer toda a sociedade que deixou de ser medieval e passou a ser renascentista. Mais tarde, esse movimento vai trazer luz à humanidade, à sociedade na época, chamada assim de movimento iluminista. A gente vai ver logo em seguida. E é claro que mudou o ensino. As escolas da época passaram a ter uma metodologia mais ativa de ensino. Então começaram a colocar o aluno no centro de tudo novamente. Coisa que antes, lá no período medieval, o aluno era apenas um mero espectador. Enquanto a Europa estava fazendo esse movimento de busca de renovação da educação, do processo de ensino, aqui no Brasil ainda se apegava às práticas medievais. A escolástica, ela era a pauta, era o que pautava a educação. Então entende-se que até o atraso educacional brasileiro passou-se por conta disso. A Europa ela estava se desenvolvendo intelectualmente, culturalmente e socialmente também. Enquanto no Brasil, os jesuítas que haviam chegado aqui haviam implantado uma metodologia de ensino, e essa metodologia ela se enraizou e que até pouco tempo ainda continuava essa sistemática. E aí vem o desenvolvimento das universidades. As universidades começaram a ganhar destaque na Europa. Então, assim, havia muito estudo sobre artes, sobre teologias também, direito, ciências. E aí a educação para as mulheres ela começou a ser fomentada também nessa época. As mulheres ainda, embora em menor quantidade, mas ela tinha já direito a uma educação formal. Então, assim, começaram a ter mulheres que já começaram a discutir no campo da ciência. Começaram a aparecer cientistas, filósofas e por aí vai. E claro, com tudo isso, o desenvolvimento da ciência e tecnologia. E aí surgem figuras como Galileu, Copérnico, Kepler, quem estuda física, sabe do que eu estou falando. E os avanços científicos da época trouxeram grandes inovações, tanto no campo da química, da física, da matemática. Então, todo esse aperfeiçoamento devido àquele processo das cruzadas de trazer tudo que os árabes tinham de evolução no mundo educacional e trazer para uma Europa estagnada, tinha parado no tempo durante 1000 anos, tinha ali sido proibido de estudar, sido proibido de questionar, sido proibido de buscar a ciência no período medieval. E o Renascimento ele trouxe essa luz. É por isso que o nome Renascimento, ela renasceu, ressurgiu. E tudo isso fez com que a sociedade ela se tornasse mais intelectual, mais pensadora, mais questionadora, e vem o iluminismo, que é exatamente um movimento que trouxe uma nova visão sobre o papel da educação. Pensadores como John Locke, Rousseau, Kant acreditavam que a educação deveria promover a razão, a liberdade individual, o progresso social. Surgiram ideias de como a educação, de uma forma de educação universal para todos, coisa que antes ainda não existia. Então, o que a gente pode perceber? Que nesse período, o iluminismo ele trouxe a educação como ferramenta de libertação. Entendeu-se que nesse período a educação ela poderia ser libertadora. O homem que buscasse desenvolver-se intelectualmente, pudesse sair da ignorância, entendia que a educação era uma ferramenta de ascensão social, de promoção da cidadania, de desenvolvimento humano. E nesse ponto aqui também buscou-se dar razão ao valor buscou-se dar ênfase ao valor da razão e do pensamento crítico. Então, assim, o iluminismo, ele propunha que a educação deveria incentivar o pensamento crítico. Então, assim, ao invés de apenas transmitir conhecimento de dogmas e tradições, era necessário pensar criticamente, questionar,
fazer questionamentos. Aquilo que era feito lá na Grécia Antiga começou a ser feito novamente aqui no Iluminismo. E aqui dou destaque à educação laica, ou seja, sem a presença da igreja, porque muitos filósofos da época, e aí a gente fala de Voltaire, Rousseau, Diderot, são filósofos que eles buscam trazer à luz a razão e criticava a atuação da igreja. Então, para eles, a igreja era uma dominante e que maculava o conhecimento das pessoas. E que, na verdade, era assim. Eles buscavam que utilizassem o princípio da razão, ser mais racional. E assim, a educação ela se tornou laica. E a educação para o progresso social. Acreditava que a educação ela tinha um poder de transformar a sociedade, como eu já falei, e assim buscava-se um progresso pela justiça e pela igualdade social. Então, era um caminho para uma sociedade mais justa. E era esse pensamento, era assim que a educação ela foi se transformando nesse período iluminista. E aí vem a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela vai trazer conceitos sociais. Ela vai sair de um período em que a educação foi pautada na religião, houve essa transição para a ciência a partir da razão no Renascimento e no Iluminismo, mas ela vai ter aqui o conceito social na Revolução Francesa. Por quê? Porque ela vai trazer contribuições significativas para a educação, marcando uma virada na maneira como o ensino era percebido e organizado. Sob o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, a Revolução visou democratizar o acesso à educação e libertá-la da influência da igreja e da aristocracia, porque ainda era muito reservada a aristocracia, mesmo ainda no Renascimento, mesmo no período iluminista, durante o movimento iluminista. E ela passou a ter um dos ideais da revolução era promover essa educação aberta a todas. Então, assim, era educação pública, gratuita e laica. O que, que significa isso? Pela primeira vez, pensa-se em colocar uma educação de acesso a todos. Era dever do Estado garantir a educação de forma gratuita e sem estar preso à religião. E também a educação ela passa a ser vista como um direito universal. Ou seja, o ser humano nasceu, está se criando, crescendo, ele tem direito a ser custeado pelo Estado a esta educação. Então é um direito universal. Então, assim, nesse sentido, a Revolução trouxe à tona toda a ideia de que a formação escolar era essencial para o desenvolvimento humano. Algo que era descrito, que era questionado aliás, que era buscado pôr em prática lá na Grécia Antiga. E claro que ela tinha um foco como a formação do cidadão. Então, assim, a Revolução Francesa ela coloca a educação como uma ferramenta de formação cidadã, fazer o cidadão compreender seus direitos e a praticar seus direitos e deveres, e também para construir até mesmo uma sociedade democrática, porque agora se pensava em quê? Na república, e para isso era necessário que os seus cidadãos tivessem conhecimento, tivessem um entendimento do conceito de cidadania, de praticar seus deveres para ter garantido os seus direitos. E assim, o desenvolvimento da civilidade. E por último, assim, a centralização e a organização do sistema educativo. Então, assim, a revolução ela passa a trazer uma organização desse sistema. Então, assim, padronizou a educação na França, criou-se um sistema educacional, como nós vimos hoje, e aí houve um rompimento com o ensino religioso, visto que alguns filósofos questionavam a igreja como detentora do conhecimento, como instituição formadora, então rompe-se então com a igreja e a educação ela passa a ser dever do Estado. E aí nós vamos aqui ver alguns desses filósofos que contribuíram para esse período. Jean-Jacques Rousseau, um dos precursores das ideias revolucionárias
que influenciou profundamente a educação com sua obra Emílio ou da Educação. Ele defendia uma educação natural centrada na criança, respeitando seu desenvolvimento e autonomia. Outro filósofo importante, Denis Diderot, foi um dos principais editores da Enciclopédia, obra que visava disseminar o conhecimento e a razão, rompendo com as tradições religiosas absolutistas. Ele defendia uma educação secular baseada na ciência, no desenvolvimento do pensamento crítico, influenciando diretamente os princípios educacionais revolucionários. Immanuel Kant, filósofo iluminista, Kant influenciou o pensamento sobre a educação no contexto do iluminismo. Ele defendia que a educação deveria promover a autonomia e a capacidade de pensar de forma independente, uma ideia que foi absorvida pelos revolucionários franceses ao redefinir os objetivos da educação. Então, assim, esses são os principais filósofos que nós vimos que desenvolveram, ajudaram a disseminar o processo educativo durante esse período revolucionário na Europa. E aí a gente vem logo em seguida para a era industrial, e aí a educação ela se aprofunda mais no desenvolvimento da pessoa, porque é necessário conhecimento para o manuseio da máquina. E aí, com a Revolução Industrial, que aí vem do século XVIII ao XIX, a sociedade passou por grandes mudanças. E a educação começou a se adaptar às novas necessidades econômicas e sociais. Então, a educação se expandiu para as classes trabalhadoras, com o surgimento de escolas públicas e programas de alfabetização em massa. O objetivo era preparar cidadãos para o mercado de trabalho, principalmente nas indústrias e no comércio. Porque a Revolução Industrial ela aconteceu pós-Revolução Francesa. E a Revolução Francesa ela criou modelos que se espalhou pelo mundo todo. Então, com o surgimento da indústria, das máquinas, entendeu-se que era necessário ter pessoas com conhecimento para poder estar ali no processo fabril. E aí começa-se, o Estado começa a ofertar educação para todos, alfabetizar as massas. E então, compreende-se que as pessoas precisam ter mais conhecimento para garantir o seu sustento. Então, na era industrial, o conceito de educação passou por grandes transformações para se adaptar às necessidades da nova realidade econômica e social que surgia com a Revolução Industrial. A educação começou a ser vista como um instrumento fundamental para o desenvolvimento econômico e a formação de uma mão de obra qualificada. Eu espero que vocês estejam compreendendo. Estou falando demais, lendo bastante, estou buscando explicar, porque, como eu falei lá no início da aula, seria uma aula que ela é muito teórica, tá? Só que esta aula, venho aqui avisar vocês que esta aula ela não vai ficar gravada no YouTube. Esta live ela vai ficar disponível por alguns instantes, mas eu vou deixar ela somente ao grupo exclusivo que nós temos. Nós temos aqui um grupo fechado de WhatsApp em que as pessoas têm acesso ao Drive com todas as aulas que eu estou colocando lá diariamente. E esta live também vai ficar lá. Esta aula sobre história da educação vai ficar disponível somente lá. Então, se você ainda não participa do grupo exclusivo, é apenas R$ 30. É apenas uma contribuição simbólica para poder produzir essa aula. Essa aula levou muito tempo para eu produzir, então esse valor vai apenas para custear isso. Não é nada lucrativo. Então, se não participa, participe, porque lá nós temos conteúdo de primeira qualidade. Quem está no grupo, uma pena que o chat não está validado agora para as pessoas que estão aqui me assistindo, colocar seus feedbacks lá. Mas assim, quem está no grupo está dando um feedback positivo, isso é importante. E nós temos aulas de português, dados educacionais e volta e meia uma aulinha sobre didática, e essa é uma que nós vamos colocar lá. Portanto, se você ainda não participa, tem aqui abaixo da tela, quando estou explicando o meu número, entre em contato comigo através do meu número, que eu vou responder. Tem um Pix, o valor apenas R$ 30. Quem fizer agora, eu não estou podendo responder, é claro.
Depois que eu terminar a live, vou responder. E lembrando que logo, logo eu vou fechar o grupo, porque eu preciso dar atenção aos alunos que estão lá, eu preciso fazer com que esses conteúdos sejam produzidos com qualidade e fazer com que vocês tenham o máximo de aprovação, porque eu quero ver lá no final do curso, depois da prova, vocês colocando que tiveram aprovação e dizendo, olha, eu aprendi isso na sua aula, portanto, vem aqui participar com a gente. Vamos aqui continuar com o nosso conteúdo. Então, aqui abaixo infelizmente aqui não tem o Pix, não coloquei aqui, mas eu posso até mudar aqui, vamos ver se eu consigo mudar. Só um instante. Mudei aqui porque eu não tinha antes. Então, aqui embaixo, você pode ver que tem aqui o contato de WhatsApp e o valor para passar o Pix. Portanto, vamos aqui continuar. Lembrando que nós vamos ter aula, vamos ter conteúdo até véspera da prova. Quando tiver próxima à prova, vão ter outros aulões, assim, tira dúvidas, aulões ao vivo, e assim vai ser a nossa dinâmica. Então, nós falávamos da educação na era industrial, né? E aí, quais são os principais conceitos dessa educação do período industrial? A gente fala sobre educação como ferramenta de produtividade, no qual o objetivo da educação ela passou a ser essencial para treinar trabalhadores. Então, o foco agora era desenvolver o conhecimento nos trabalhadores para manusear as máquinas a vapor e os métodos de produção existentes na época que estavam surgindo. Outro ponto importante também é a educação para disciplina e ordem. Como é que teria uma classe trabalhadora dentro das fábricas, dando turno, se não houvesse um processo de disciplina, um processo ordeiro? Então, a educação ela buscou trabalhar isso no indivíduo também. A questão da pontualidade, obediência, conhecimento de leis, de regras, respeito à hierarquia, entre outros. Então, assim, veja como o processo industrial ele transformou o processo educativo da época também. Podemos aqui dizer que houve a massificação da educação. Uma vez que foi visto que era necessário mão de obra qualificada, os governos começaram a oferecer escolas em maiores quantidades. Consequentemente, houve uma massificação, ou quer dizer, houve um aumento de pessoas sendo alfabetizadas, indo às escolas, porque essas pessoas dependiam de formação para ingressar no mercado de trabalho. E aí houve toda essa massificação e desenvolveu-se aí a prática de leitura, a prática de cálculo, conhecimento de habilidades básicas necessárias à manutenção e gerenciamento das empresas e por aí ia. E a educação fragmentada por classes sociais. Porque assim, criou-se a classe trabalhadora, criou-se a classe operária, criou-se o proletariado, a classe dominante, enfim. E aí tinha acesso à educação de acordo com seu nível social. Quem tinha acesso, quem eram os donos de fábrica, quem eram os comerciantes, podia ter acesso a uma educação mais qualificada. Aquele que era o empregado do chão da fábrica ia para a escola mais básica que tinha e só estudava determinado tempo, porque ele precisava ir trabalhar, abandonar a escola para trabalhar. Ele tinha um conhecimento básico, mas ele não prosseguia nos seus estudos. Então, assim, essa educação ela se tornou fragmentada de acordo com as classes sociais. E também houve uma formação cultural escolar urbana. Por quê? Houve um êxodo rural. Como as indústrias estavam se desenvolvendo, começou a surgir pessoas de diversos locais nas cidades. E essa educação ela passou a tornar o espaço social urbano mais intelectualizado. Então, assim, as cidades se tornaram mais povoadas e esse processo educacional ele voltou-se mais para essa educação urbana. Então, esses são os principais conceitos da educação no período industrial. E aqui, vamos falar sobre a educação já no século XX, né? Nós falamos de industrialização, nós estamos chegando já praticamente ao final da nossa aula, mas nós estamos chegando aqui ao século XX
e as reformas educacionais. Diante de tudo isso, houve uma necessidade de se perceber que a educação precisava ser revolucionada, que ela não seria uma educação apenas para formar o operário para trabalhar ali na fábrica e viver do subemprego. Era necessária uma educação com mais qualidade, com mais significado para o ser humano. Então, assim, buscar inclusão, buscar acesso e buscar qualidade. E aí nós vamos falar desse movimento Escola Nova. E aí que surge a figura desse pensador, desse cara aqui, John Dewey. John Dewey, ele foi um norte-americano, um filósofo norte-americano que ele pensou na educação inovadora. E aqui ele tem uma influência até diretamente no Brasil, porque vamos falar de Anísio Teixeira. Não estamos falando sobre a história da educação brasileira, mas estamos aqui fazendo referência de vez em quando. E Anísio Teixeira, ele estudou com John Dewey, ele foi para os Estados Unidos e estudou com John Dewey. Então, esse movimento ele trazia uma educação mais voltada para a formação integral do estudante. Já se pensava numa educação com mais qualidade. Então, assim, esses movimentos pensaram a educação como direito universal, a alfabetização ampla. Uma educação progressiva não significava que a educação era apenas para ensinar o básico, para manusear uma máquina. Ela tinha que ser progressiva para desenvolver o humano, a pessoa dentro da sua complexidade e na sua integralidade. A educação ela deveria se tornar pública e inclusiva, com acesso a todos. E a expansão do ensino secundário e universitário. Isso aconteceu e foi muito forte nos Estados Unidos, como também Europa. Então, esses movimentos depois aí foram respingando aqui no Brasil e trazendo a modificação no sistema educacional brasileiro. E aqui vamos destacar os principais pensadores influentes da educação no século XX. Como a gente já falou sobre John Dewey, que foi um filósofo e educador norte-americano. Dewey é conhecido por suas ideias sobre educação progressiva. Ele defendia que a educação deve ser centrada no aluno, com ênfase na experiência prática na aprendizagem ativa. Para ele, a escola deveria ser um ambiente democrático que preparasse os alunos para a vida em sociedade. Também temos Maria Montessori, filósofo e educador norte-americano. Ah, não, perdi aqui o da Maria, a definição da Maria. Peço perdão, que eu apenas repeti aqui. E eu não vou dizer aqui de qual, porque eu não lembro falar sobre ela. Mas vamos falar sobre Jean Piaget. Então, Jean Piaget, algo que a gente vai estudar um pouco. Teremos outra aula, viu, pessoal? Prometi para vocês que teria uma aula sobre filosofia da educação e teorias educacionais, mas não foi possível. Nós já estamos aqui quase com 2 horas de live. Então, vamos aqui. Deixa eu só ver aqui quanto tempo nós estamos aqui. Está com 1 hora e 40 minutos que eu estou aqui. E eu agradecer a galera que está aqui segurando. Temos mais de 120 pessoas nessa live, então é importante contar com a presença de vocês. E eu espero estar contribuindo. Depois, dê um feedback, por favor, que eu fico muito feliz. Veja aqui nos grupos, no WhatsApp, dê um feedback, eu acho importante, até mesmo para melhorar, porque isso aqui é um conteúdo que não é muito minha praia. Eu não sou professor de didática, como eu estou falando. Eu gosto de história, já dei aula de história, mas minha área mesmo, minha praia é língua portuguesa e dados. Então, assim, eu gostaria de ouvir, porque eu estudo, me preparo, uso da minha didática para passar esse conhecimento para vocês. Eu espero poder estar contribuindo. E aqui nós vamos falar sobre Piaget. Ele era um filósofo, um psicólogo suíço. Piaget é conhecido por suas teorias sobre o desenvolvimento cognitivo. E a gente vai ver, temos uma aula preparada sobre teorias da educação. E aí, ele propôs que as crianças passam a ser estágio de desenvolvimento e capacidade de pensar e compreender o mundo, influenciando profundamente a psicologia educacional. E aí nós temos também Lev Vygotsky, que é outro pensador que faz parte do processo educacional contemporâneo. Estudamos eles na faculdade, faz parte da nossa rotina de estudo, das nossas formações. E ele foi um psicólogo russo. Vygotsky enfatizou a importância do contexto social e cultural no desenvolvimento cognitivo.
Seu conceito, zona de desenvolvimento proximal, sugere que a aprendizagem é mais eficaz quando as crianças interagem com pessoas mais experientes. E por último, que a gente não poderia deixar de discutir e falar, trazendo aqui para o Brasil, o Paulo Freire, que muitos criticam, mas quem critica sequer lê um prefácio do livro de Paulo Freire, porque quem critica sequer conhece. E Paulo Freire, ele foi um educador e filósofo brasileiro, conhecido por sua pedagogia crítica que defende a educação como um ato de conscientização. Seu livro Pedagogia do Oprimido é um marco da educação, propondo que a educação deve empoderar os alunos para se tornarem agentes de transformação social. Então, assim, gente, estamos vendo aqui os principais pensadores da educação moderna e como ela influencia a nossa maneira de trabalhar em sala de aula, como ela influencia a maneira como o nosso aluno aprende. Então, eu espero que nessa prova, caia conteúdos relativos a esta aula, porque esta aula ela traz todo o conceito histórico da educação, da evolução desde os primórdios da humanidade até os tempos atuais. Então, assim, ela faz uma abordagem geral, global, sobre o processo educativo. Não estamos aqui discutindo nenhum pensamento filosófico, nós colocamos aqui de modo global. Quando a gente for falar sobre teoria da educação, a gente pode ver sobre isso. Mas o que a gente apresenta aqui é a história da educação como um todo. E isso vai servir para você na prova e como em outras provas preparatórias para professores. E aí, por último, pessoal, como sempre eu gosto, nós estamos aqui já finalizando, trazer aqui uma questão, só uma para não se estender muito, porque a gente pode colocar isso depois. E eu prometo, mais uma vez, vou dizer aqui mais uma vez, antes de passar aqui para a questão, pessoal, deixa eu aqui conversar com vocês mais uma vez. Vocês que estão lá no grupo exclusivo vão ter direito à continuidade desta aula, que foi como eu falei, vamos ter teoria da aprendizagem, nós vamos ter filosofia da educação. Até porque este conteúdo não faz parte da nossa programação, como vocês sabem, como vocês já viram. Mas eu vou fazer isso, mas só para quem está no grupo exclusivo, tá? E vocês, e se tem alguém aqui que deseja participar, é bem prático. Manda aqui um WhatsApp, o número aqui na tela, você pode ver. Fala comigo, que eu vou te atender depois desta aula. Se eu não atender logo hoje ou amanhã eu respondo, mas em algum momento eu vou responder, eu respondo a todos. É uma pena o chat estar desabilitado, mas a gente está conversando por aqui. Está sendo, tá sendo uma maneira em que nós não estamos fazendo uma abordagem, como é que se diz, cooperativa. Eu estou utilizando aqui quase uma metodologia da escolástica, né? Apenas o professor fala e o aluno escuta. Mas brincadeiras à parte, é isso. Então, assim, a gente tem o desejo de continuar essa aula e para os membros do grupo exclusivo, vou preparar a continuidade desta aula. Eu espero mais uma vez que vocês estejam gostando. Mas aqui vamos discutir essa questão. Como eu vou fazer a aula, também vou colocar outras questões abordando a história da educação. Vamos aqui continuar sobre este conteúdo. Questão. Inicialmente, vamos examinar cuidadosamente em cada alternativa apresentada sobre a história da educação. Vale salientar que é uma questão de concurso, esqueci de trazer qual banco e qual prova. Em seguida, analisaremos a precisão histórica e a relevância de cada afirmação. Por fim, identificaremos a opção que apresenta as informações corretas e coerentes com os fatos históricos estabelecidos. Ok? Vamos lá. Nós estudamos isso aqui hoje. Item A. Na Grécia e Roma, os seres humanos viviam no campo e as escolas existentes se destinavam à educação de todas as classes? Primeiro ponto. Na Grécia e na Roma, a sociedade era mais urbana. Era urbana. E a educação não se destinava a todas as classes. Era mais a quem pertencia à aristocracia, porque era uma educação voltada para a política, era uma educação voltada para o trabalho público, era uma educação voltada para o militarismo. Então, tanto na Grécia
quanto na Roma, que como fala dos dois. Claro que na Grécia buscava-se abordar uma educação mais inclusiva, mas mesmo assim ela pertencia a poucos. Então não é esta a alternativa. Item B. A época moderna se caracteriza pelo modo de produção comunal, sem classes sociais e com escolas rurais. É verdade? Quando surgiu o modernismo, quando surgiu a urbanização, o período industrial, como era? Era uma produção comunal? Não. A gente viu desde do iluminismo, do final do iluminismo, aí com a Revolução Industrial, o surgimento do capitalismo. Então, o capitalismo ele foi se consolidando durante esse período. Então, nada de comunal. E as classes sociais começaram a existir. É claro, classe trabalhadora, a classe de comerciantes, os donos de fábricas. Então, houve uma divisão bem clara das classes sociais, portanto, essa alternativa não. E as escolas, como a gente viu, ela tinha espaços urbanos, ela ainda não eram rurais. O advento da indústria, item C, e a introdução da maquinaria nos permitiram acabar com o trabalho intelectual e agilizar o trabalho manual. Gente, a gente percebeu, a gente até viu aqui já na parte final da aula, que o advento da indústria fez com que as escolas começassem a ter uma massividade, elas começassem a ter uma abrangência maior. Para quê? Para preparar as pessoas para a mão de obra, para trabalhar nas fábricas. Então, essa questão de que acabou com o trabalho intelectual é verdade, é uma mentira, não existe isso. Então, não é esta a alternativa. Portanto, a alternativa correta que nos resta vai ser essa. As origens da educação se confundem com as origens da humanidade. E o ser humano produz sua existência desde sempre. Na Grécia e Roma, os seres humanos viviam no campo. Não, essa aqui é porque eu só estava repetindo aqui o item, esqueci de. Eu estou repetindo aqui o item A, viu? O item B é só isso aqui, ó, as origens da educação. Deixa eu só riscar aqui, que esse aqui não faz parte com o erro de digitação, tá? As origens da educação se confundem com as origens da humanidade. O ser humano produz sua existência desde sempre. E aquilo que a gente viu lá no primeiro item, lá na pré-história, que dissemos que a educação ela começou a ser desenvolvida desde o surgimento da humanidade. Portanto, a alternativa D é a alternativa correta. Então, nós estamos chegando aqui ao final de nossa aula, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e volto a falar. Quer fazer parte do nosso grupo exclusivo? Tá aqui o número. Tira uma printa a tela, tira uma foto e para depois conversar comigo. Quem ainda não tem um contato do WhatsApp, mas eu acredito que todos têm, porque tem os grupos abertos e o grupo fechado. Então, falem comigo. Mas também dê um feedback da aula. Lá no grupo aberto, dê um feedback da aula, é muito importante. No grupo fechado também, da mesma maneira. Então, até a próxima. Uma boa noite e um bom final de semana. Valeu, pessoal. Tudo de bom.